Bom dia para todos e todas. Chamo a primeira mesa, que é uma mesa de abertura. Para mim, num evento para nós todos de Colômbia, é uma grande honra estarmos aqui dando início à segunda edição da conferência do Fórum Realmente Estratégias para o Crescimento, a mudança do papel do Estado. E acontece, obviamente, eu vou agradecer aos meus companheiros de mesa por apresentar-vos a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que é uma parceria muito importante para a Colômbia. No momento, faço alguns breves comentários iniciais, que nosso segundo fórum, o primeiro foi aqui no ano passado, segue amanhã em São Paulo, primeiro Rio, depois São Paulo, acho a ordem correta das coisas. Acontece num momento crucial para a economia brasileira. Os primeiros sinais de uma recuperação econômica aparecem depois de longos anos de recessão e grande aumento de desemprego e sofrimento social de modo geral. O que essa conferência, esse fórum, propõe é certamente audaz. Queremos fazer uma contribuição para rever o papel do Estado na economia brasileira, para o quê? Para ver melhor o caminho nacional para uma economia que cresce mais, que é mais dinâmica, que gera mais empregos e que faz com que o Brasil reassuma seu lugar entre os países, as economias mais bem-sucedidos do mundo, onde ele pertence, onde deveria estar. Como dizia a nossa ex-candidata Hillary Clinton, para tamanho esforço requer-se de uma aldeia. It takes a village, falava ela na campanha. Esta conferência não é diferente. É uma iniciativa do Global Center de Colômbia, que está aqui sediado na cidade de Rio de Janeiro, mas nós estamos atuando em parceria com a Universidade de Colômbia e, sobretudo, com o Centro de Governança Econômica Global da CIPA, da School of International and Public Affairs, cujo diretor, o renomado economista checo Jan Svenjar, está também prestigiando, veio dos Estados Unidos para estar aqui conosco. Também devo reconhecer o papel importantíssimo do professor Marcos Troio, conhecido a todos nós, um comentador econômico frequente. Ele é também professor adjunto no centro liderado por Jan Svenjar em Nova York. É uma grande honra ainda reconhecer, as minhas palavras são mais formais, ou novamente, como eu falei, a Fundação Getúlio Vargas, meu doutor está aqui, doutor Julian Chassel e outros veteranos dessa grande entidade que eu me assombrei, fiquei assustado ao ver que está fazendo 73 anos aniversário da Fundação Getúlio Vargas, que é muito tempo, mas também são muitos logros, muitas coisas, contribuições que tem feito essa fundação, que continue fazendo muitos mais por outros 73 anos. Estou aqui representando a geração mais nova de liderança aqui na escola, o diretor da Escola de Pós-Graduação em Economia, meu colega amigo Armando Castelar Pinheiro, e o diretor Rubens Cisne do IBRE, o idealizador dessa edição do Fórum. E agradeço ambos pela parceria, pela amizade e pela garra em organizar esse fórum. Ainda tem outros parceiros que precisam ser reconhecidos, FEComércio em São Paulo, onde estaremos amanhã. Brasil, uma empresa de comunicação que muito ajuda a divulgar informações sobre a economia brasileira, a revista Voto, também, e muitos de vocês aqui presentes, meus colegas do centro, muitos de vocês que ajudaram na organização, e a maioria de vocês pela sua presença hoje, que não deixa de ser, nós inspiramos com sua presença. A origem da conferência, rapidamente, ela tem acontecido na rede global da Universidade de Colômbia ao redor do mundo, em Paris, em Pequim, e agora 2 vezes aqui no Brasil. Nasceu
esse fórum acreditando que o trabalho de acadêmicos juntos a representantes da sociedade civil e de governo poderia surtir efeitos positivos. A primeira edição no ano passado aqui no Brasil foi, na nossa avaliação, eu e nossos parceiros da GV, super bem sucedido, que nos deu força para tornar o evento uma atividade, espero que seja anual, dos parceiros da GV e Colômbia. Então, teremos muitos debates no dia de hoje. Acho que eu vou poupar o tempo, não vou falar dos painéis que vêm, eu vou apresentar oportunamente, eu apresentarei-os e chamarei à mesa os participantes. Eu quero agradecer de antemão todos do Brasil, de outras regiões do Brasil, os 5 ou 6 professores que vieram de Colômbia. Agradeço de maneira especial, participarão em 4 painéis que vão cobrir uma ampla gama de problemas da economia brasileira, mas também soluções e oportunidades para a economia brasileira. Tomaremos, como é nosso costume, anotações ao longo do dia, publicaremos publicações, divulgaremos na imprensa, que queremos muito avançar a bola do debate tão importante às vésperas de eleições importantes no ano que vem. Ainda contaremos hoje à tarde, no início da tarde, às 2h, com um keynote de Armínio Fraga, que ele terá sempre seus pontos de vista novos e suas sugestões para políticas. Bom, sem mais de mim agora, e dando um pequeno tempo, sugiro primeiro apresentar o time. Se está bem com Armando e Rubens, apresentaremos primeiro o time de Colômbia. Em inglês eu convido o Jan Svejna, só para dar umas poucas palavras, Jan, de introdução, depois ouviremos de nossos anfitriões e amigos da GV. Jan Svejna. Thank you very much, Tom. I apologize, my Portuguese is not yet a high level of proficiency, so I'll speak in English. I'm Jan Svejnar. I'm professor at Columbia and also director of the Center on Global Economic Governance, CGEG, as we call it in brief. And indeed, this is a center that was created after the onslaught of the financial crisis to look at global issues around the world. And it's a great pleasure for us to be here for the second time in a series that will continue for several years, as Tom mentioned, and that has a comparative nature. We meet here to discuss the problems facing Brazil in a comparative perspective. We meet in Beijing to discuss China and East Asia. And we meet in Paris or elsewhere in Europe to discuss the issues that are there. And we may go further than that. So it's Colombia-based, but it's a global perspective, and it's wonderful to be here. Thank you all for coming to this conference and participating in the discussion that we have. And let me thank all of the partners here who make this possible. I'll start with Tom Trebet, who for many of you needs no introduction. He's directing the Global Center that Columbia has here. We always think of Tom in the most elevated terms. In fact, when at Columbia his name comes up, we usually think of the part of Winston Churchill's memoirs where he discusses how after all the trials and tribulations, he finally becomes the Prime Minister of Britain and says, "That night I went to bed calm and relaxed, knowing that Britain was in good hands." So that's Tom. I'd like to thank also the staff of the center, Laura Nora, Daniela Dinitz, Teresa Borjas, and of course Marcos Troyo, who is a colleague at CGEG, and of course well known here for all his work that he's doing here. I'd like to thank our friends and colleagues at Fundação Julio Vargas, the Canal UM Brazil, FEComércio SP, and Voto. So we're thrilled to be here to discuss the strategies for growth and the role that state can play with it. Brazil, of course, is a focal point in this because it has gone through many periods of both successes and challenges, always showing that it can come out of
challenging periods and do so very innovatively and imaginatively. So we're looking forward to learn what's been happening and how we can put things in perspective. We have in the meantime had a round of conferences, as I mentioned, in Beijing and elsewhere. And so in a way, this is coming back for future and further discussion. And it's really a great pleasure for us to be here. So let me thank you and pass the words on. Thank you, Jan. Thank you very much. Puxa, minha carreira de economista do Jan começou aqui na Fundação Getúlio Vargas há meramente 46 anos, mas acho que chegou ao seu auge hoje, ao ser comparado ao mencionado na mesma frase com Winston Churchill. Muito obrigado pelas palavras, Jan Svejna. E bom ouvir muito mais do programa de estudos de Jan e seus colegas em Colômbia, que inclui um novo foco sobre corrupção e transparência, os efeitos macroeconômicos de corrupção e transparência, também numa visão global. Vamos ouvir mais à tarde. Então, passaremos realmente para os donos da casa. Concordamos, eu e Rubens, para convidar primeiro o nosso co-anfitrião, o coordenador de economia aplicada do IBRE, aqui da casa, amigo nosso, Armando Castelar Pinheiro, para suas palavras e talvez um tipo de inspiração para o debate de hoje. Seja bem-vindo, Armando. Muito obrigado, Thomas. Um prazer estar aqui. Também tive o prazer de participar da primeira edição desse encontro ano passado. Foi de altíssima qualidade, mas numa sala bem menor. Então, fico feliz de ver que a gente está crescendo. Espero que a gente continue ganhando audiência a cada nova edição do programa. Eu falo aqui em nome do IBRE. O Shimura, infelizmente, tinha um compromisso, não pôde estar aqui hoje para recebê-los. É um prazer enorme essa parceria, não só com a PGE, mas com a Universidade de Colômbia, a FEComércio, Brasil, outra revista Voto. Como eu disse, a experiência no passado foi muito interessante, muito densa, muitas ideias trocadas que eu acho que foram úteis para os 12 meses seguintes de trabalho da gente no IBRE. Como o Thomas disse, eu acho muito feliz que a gente esteja fazendo um seminário sobre estratégia de crescimento no momento em que o país começa a voltar ao crescimento. Faz exatamente quase uma semana amanhã que saiu o dado do PIB do terceiro trimestre, terceiro consecutivo de crescimento, sugere que a gente finalmente conseguiu sair da recessão, de fato, que o país mergulhou no segundo trimestre de 2014. A perspectiva para o ano agora já é de um crescimento de 1%, o ano que vem acelerando para alguma coisa na faixa de 2,5%, continuando, assim mostram as projeções em 2019. Então, acho interessante que a gente discuta o longo prazo. Eu acho que a gente, provavelmente, muito em breve, vai estar novamente eufórico com o Brasil. Essa semana já andava com um amigo que gere um fundo na Suíça, que comentava como é que o interesse no Brasil outra vez começa a crescer, e faz pensar que a gente já passou por momentos semelhantes de euforia, preparando um pouco meus pensamentos para hoje. Lembrava que no meados dos anos 80, no auge do Plano Real, do Plano Cruzado, toda a euforia com o Brasil, o período pós-Plano Real também de euforia muito grande com o Brasil, o período do ciclo de commodities, o período pós-ajuste fiscal em 98, depois do susto de 97 com a crise da Ásia. E parando para pensar em todas essas euforias, eu me toquei que nesses 37 anos, a despeito de todas as euforias, a nossa renda per capita cresceu só 0,7% ao ano. Um ritmo que, se mantido para frente, significa que só daqui a 100 anos a gente vai chegar na renda per capita de Portugal, o que, para mim, ajuda a explicar porque tanta gente acaba pegando o avião e não querendo esperar os 100 anos para chegar nesse padrão de vida. É mais assustador ainda quando a gente pensa que desse 0,7, meio ponto percentual veio do aumento do emprego per capita. E, na verdade, o aumento da produtividade foi de 0,2% ao ano, apenas em média. Como a mudança demográfica para frente, num período mais longo, vai limitar muito o aumento do emprego per capita, se a gente não fizer algo em relação à produtividade, a gente possivelmente vai ter uma renda que vai estagnar.
e como o resto do mundo continua crescendo num ritmo muito mais acelerado, o Brasil vai fazer o papel da Argentina, só que a Argentina era um país de renda alta que virou de renda média. O Brasil vai ser um país de renda média que vai virar um país pobre, porque 75% da população mundial vai estar mais vivendo em países de renda per capita maior. Eu acho muito interessante um seminário que vai discutir estratégias de desenvolvimento. Acredito que o foco deveria ser muito em termos de o que a gente faz com a produtividade do trabalho. Eu acho que não tem bala de prata. Eu tenho resumido os meus pensamentos muito na ideia de que o nosso desafio é criar oportunidades de trabalho de alta produtividade, de média produtividade, né? Focar nas ocupações, em trabalhos que permitam o trabalhador ter boa produtividade. Eu acho isso importante porque eu acho que uma das coisas que o Brasil conseguiu fazer ao longo das últimas 2 décadas foi aumentar a escolaridade média da força de trabalho de uma forma muito significativa, que é uma coisa excelente, um ótimo resultado. A gente pode discutir, obviamente, a qualidade dessa educação, mas é indiscutível que alguma educação é melhor do que nenhuma educação e o trabalhador brasileiro, certamente, com 7 anos e meio de escolaridade, é melhor do que o trabalhador com 2 anos de escolaridade, 2,5 que a gente tinha em 1980. Então, foi um progresso. Só que, quando a gente analisa o impacto desse aumento de escolaridade na produtividade, a gente vê que é nenhum. Ao contrário de vários outros países, o aumento da escolaridade média do trabalhador brasileiro não impactou a produtividade do trabalhador brasileiro. Na minha leitura, isso ocorreu porque a gente educou o trabalhador, mas continuou a colocá-lo em ocupações de baixa produtividade. Um pouco pitorescamente, é um pouco o engenheiro que a gente encontra dirigindo o táxi, o advogado que a gente vê e é uma secretária ou um secretário. Então, ele tem um nível educacional, mas ele não trabalha numa ocupação em que aquele nível educacional, de fato, leva a um aumento de produtividade mais alto. Acho que, em grande medida, a gente tem gerado essa situação porque a gente tem feito políticas de desenvolvimento, estratégias de desenvolvimento erradas. No fundo, é isso que a gente tem feito. A gente, por exemplo, tem focado muito em políticas setoriais, política industrial, políticas setoriais, quando os dados mostram que o nosso problema não é a estrutura, a distribuição setorial do emprego no Brasil. O problema da baixa produtividade permeia todos os setores da economia brasileira. Em todos os setores, a produtividade do trabalho no Brasil é muito baixa. Então, o desafio da produtividade, no fundo, é levar a produtividade do trabalho dentro dos setores. Eu estou citando aqui alguns trabalhos de livros do IBRE, mas um deles, por exemplo, mostra que no período de 2003 a 2009, onde houve um aumento forte da produtividade do trabalho, esse aumento da produtividade se deu com trabalhadores que saíram de atividades informais para formais dentro dos mesmos setores. Ou seja, o desafio da gente, no meu entender, é pegar os trabalhadores brasileiros, tirá-los de atividades de baixa produtividade e colocá-los em atividade de produtividade mais alta, dentro dos mesmos setores. Não é um problema entre setores. Isso tem levado a políticas em que a gente gasta dezenas de bilhões de reais de formalização, o MEI, o Simples e várias outras políticas, que, de novo, são políticas erradas. Empresas formais são empresas mais produtivas do que empresas informais. Mas a causalidade não vem da formalização. Não é você dar uma carteira de trabalho para um trabalhador que vai fazê-lo ficar mais produtivo, nem dar um CNPJ para uma empresa que vai fazê-la ficar mais produtiva. Empresas mais produtivas são formais porque elas são maiores, elas têm mais escala e, portanto, têm mais capacidade e necessidade de se formalizar. Então, eu acho que o problema do Brasil é ter ocupações em empresas que tenham escala, que tenham capital, que tenham tecnologia e que tenham gestão. Precisamos tirar os trabalhadores de empresas pequenas, sem capital, sem tecnologia e sem gestão, e colocá-los em empregos de empresas que tenham essas quatro coisas. Um pouco a guisa de conclusão, e para a sugestão aqui dos debates, eu tenho pensado em torno de 5 linhas principais do que a gente acha que deveria focar as nossas estratégias de desenvolvimento. Claramente, a gente precisa de mais capital.
Quando você olha o estoque de capital por trabalhador no Brasil, você vê que ele quase para de crescer em 1980. Ele tem um crescimento forte entre 50 e 80, e depois, a partir de 80, ele cresce muito devagar. Em algumas áreas isso é meio óbvio. Infraestrutura, por exemplo, o estoque de infraestrutura por unidade do PIB caiu algo como 40% nos últimos 30 anos. Então, é óbvio que com menos capital, o trabalhador fica menos produtivo. Obviamente, isso remete a políticas que são consensuais. A gente precisa de uma política fiscal que permita você ter juros mais baixos e, portanto, um custo de capital mais baixo. Mas existem várias outras políticas que podem ser usadas, que, obviamente, eu não estou aqui falando de dinheiro subsidiado, eu estou falando de condições gerais do mercado, do custo de capital, do acesso a financiamento. Acho que uma segunda dimensão que é bastante importante é na tributação. A estrutura tributária no Brasil é um desastre, leva a uma quantidade de desperdícios absurdas. A guerra fiscal entre estados leva você, às vezes, a colocar uma planta industrial longe da matéria-prima, longe do consumidor. Então, a matéria-prima viaja até onde está a empresa, produz, depois o produto viaja de volta para o mercado consumidor. É um desperdício gigantesco gerado por essa estrutura tributária. Sem falar, obviamente, do custo de compliance, que é também gigantesco. O Brasil saiu do Doing Business no início de novembro novo, o Brasil está lá de novo entre as primeiras posições nesse item. Número 3, um tema que eu trabalhei bastante nos últimos anos, é a insegurança jurídica. O risco de empreender no Brasil é enorme, enorme. A gente está vivendo essa sensação agora com a questão da reforma trabalhista, que está todo mundo esperando os próximos 12 meses para ver se a lei vai valer ou se a lei não vai valer. Obviamente, são 12 meses de espera. Não sabe se vale a nova, se vale a velha, se vale uma coisa diferente. Enquanto isso, obviamente, você tem que esperar. Desnecessário dizer que insegurança jurídica e risco são coisas que desincentivam o investimento e, portanto, a acumulação de capital para o trabalhador. Quarto, eu acho que já foi mencionado aqui na mesa como um tema importante na área do Columbia Governance Center, é a corrupção. E aqui eu não falo só de Lava Jato. Se a gente for olhar o Global Competitiveness Report, o Brasil, há anos, muito antes da Lava Jato, já aparece entre as piores posições. Lá no Global Competitiveness Report aparece como comportamento ético das empresas. Mas, obviamente, por trás dessa palavra suave tem muito mais do que só ética empresarial. A gente precisa lidar com isso, de alguma maneira. Eu acho que isso reduz eficiência locativa, reduz empreendedorismo, diminui competição, tem uma série de consequências. E a última, e não menos importante, precisa ter muito mais competição na economia brasileira. A gente vê a competição, a falta de competição no Brasil desestimula a inovação tecnológica, faz com que você tenha uma quantidade enorme de pequenas empresas ineficientes que não saem do mercado e, portanto, reduzem a produtividade média dos setores. Normalmente, a gente não encara a competição no Brasil como uma coisa boa, porque a gente sempre tem medo da destruição do emprego, mas a gente esquece exatamente que nos países bem-sucedidos, a competição gera empregos de mais qualidade, exatamente o tipo de emprego que eu mencionei que o Brasil precisava mais. Obviamente, como agrupar tudo isso, que peso dá e como fazer essas coisas acontecerem, é exatamente o desafio de uma estratégia de desenvolvimento e, obviamente, como ficou claro nas minhas palavras, de redesenho do papel do Estado. Então, vamos aqui aguardar e ouvir os especialistas com as suas propostas ao longo do dia de hoje. Bom, de novo, muito obrigado aqui pela parceria. Não podia pensar no início do dia melhor, Armando, inspirando com os seus temas. Fechei os olhos e troquei os países, achei que estava falando dos Estados Unidos em vários desses itens. Então, temos lições para o que fazer, talvez na área tecnológica, e o que não fazer em outras áreas, competição e corrupção, entre outras. Mas muitíssimo obrigado, Armando. Prometemos dar um retorno para você após 2 dias de debate e rever os 5 linhas que Armando nos desafia para pensar aqui.
Olha, então, quando falamos de parcerias, às vezes são instituições meio pessoais, grandes entidades, mas, no fundo, são pessoas. E nenhuma pessoa mais importante a nosso encontro hoje do que Rubens Cisne. E Regis Bonelli, que infelizmente não está conosco, mas eu queria não deixar de mencionar o papel de Regis, incentivar, superando entraves, dificuldades de toda espécie para estarmos aqui, porque eu acredito que Rubens Cisne acredita na nossa missão, isso nos dá uma força muito grande. Então, convido para as boas-vindas o diretor da escola de pós-graduação em economia, a renomada escola de pós-graduação, o meu amigo Rubens Cisne. Tom, muito obrigado por me passar a palavra. Boas-vindas a todos, em particular aqueles que vieram de longe para estar aqui conosco, para nos trazer suas pesquisas, suas ideias, das quais estamos necessitando. Agradeço aos membros do Conselho Diretor aqui presentes, do Conselho Curador, agradeço ao presidente Carlos Ivan pelo apoio a esse evento, agradeço a presença de inúmeros amigos da IPGE, de curto, médio e longo prazo, em particular meu amigo Ernesto Lozado, presidente do IPEC, que está aqui prestigiando essa sessão, aos professores da casa, o professor Julião Sacel, que é uma instituição aqui nesta Fundação Getúlio Vargas, e, como já estamos adiantados no tempo, gostaria apenas de fazer um breve registro. Nos 8 anos em que tenho estado à frente da direção dessa EPGE, Escola Brasileira de Economia e Finanças, uma escola de pós-graduação em economia, uma das missões que eu coloquei para a escola é prover aos nossos alunos, prover à nossa comunidade local seminários de excelência como esse, sempre inteiramente gratuitos, sempre pluralistas, ecumênicos, não se faz aqui proselitismo político, e possibilitar dessa forma aos nossos alunos um fórum não de convencimento, mas uma experiência empírica através de um debate, em que após esse debate as suas ideias originais poderão ou não ser modificadas, tal qual se faz com uma experiência empírica. Então, esse é o objetivo maior no qual se insere essa parceria importantíssima com o IBRE, com a Universidade de Colômbia, que nos possibilita esta grande diversidade de opiniões exógenas à economia brasileira, pessoas que estão de fora vão trazer aqui as suas visões, e observo que tudo isso será gravado, está sendo gravado, e será objeto de possível pesquisa, não apenas daqueles que estão aqui presentes, mas também do mundo como um todo e durante um período de tempo muito grande. Gostaria de fazer uma menção especial de agradecimento ao meu caro amigo Tom Trebat, que nos honrou com essa possibilidade de ter esse seminário, e é um grande, posso dizer, um grande brasileiro. Um grande brasileiro, ele luta pelas causas do nosso país, ele é um grande amigo da nossa Fundação Getúlio Vargas e um grande amigo da nossa Escola de Pós-Graduação em Economia. Muito obrigado a todos pela presença e vamos em frente. Muito obrigado, Rubens, pela menção, honrado pela missão. Mas eu diria que essas entidades que você mencionou, começando com o Brasil, merecem toda a amizade e mais ainda. Então, um privilégio estar acompanhando essa casa, essa missão dessa casa, apoiando do jeito possível. Eu conheço, na presença, vão conhecer vocês também, pessoas que me ensinaram. Hoje me inspiro neles aqui na plateia, que proximamente virão a incorporar as mesas. Rubens, não te perdoo, você vai ter que ficar aqui para a segunda mesa que começa agora.
John, thank you very much. Acho que we're going to let you take a little bit of a break right now. E Armando, muito obrigado outra vez pelas suas provocações e linhas de clareza que você nos expôs. Então, eu agradecendo a Armando e Jean que não vão deixar por uns minutos, eu chamo a primeira mesa. I'll call the first panelist one by one to the